Olá! Hoje vamos apresentar um trabalho sobre estruturas de dados aplicadas na vida real. Meu nome é Lívia e a gente vai começar nosso trabalho introduzindo e contextualizando o que são estruturas de dados. Como já diz o nome, as estruturas de dados são estruturas que ajudam na organização e na manipulação de dados e elas são essenciais na programação de diversos programas. Elas têm a função de deixar o código mais eficiente e com processos mais rápidos, além de facilitar a implementação de várias funções. Existem muitas estruturas e escolher qual usar depende de muitos fatores. Um desses fatores são as próprias características das estruturas. Elas podem variar na sua linearidade, que tem a ver como elas são armazenadas. Elas podem variar na se são homogêneas ou não, e isso tem a ver com os dados que vão ser utilizados. Elas podem ser estáticas, não estáticas, elas podem ser mais complexas ou menos complexas, e isso tudo vai variar e vai depender também do que o programa demandar. Com esse tema e a importância dele no nosso dia a dia, o nosso objetivo com o trabalho vai ser dissertar sobre as funções e características das estruturas mais utilizadas. Nós vamos mostrar exemplos de aplicativos e sistemas que utilizamos no nosso cotidiano e como as estruturas afetam a eficiência deles. Nós vamos pesquisar sobre a implementação delas com a ajuda de profissionais da área e entender os desafios que podem vir com a implementação. E também vamos pesquisar sobre as inovações e as projeções futuras sobre esse assunto. Oi, meu nome é Letícia e agora eu vou estar sendo a responsável por aprofundar um pouco mais no assunto, vendo alguns exemplos de estruturas de dados e como elas são aplicadas na vida real. Começando pelos grafos. É uma estrutura que é formada por um conjunto de nós ou vértices, que representam um tipo de dado e que acabam se relacionando entre si, e essas relações são representadas por arestas. Aqui temos dois exemplos de grafos, o não direcionado e o direcionado. E como o próprio nome diz, no primeiro as arestas não possuem uma direção e no segundo as arestas possuem uma direção. Também temos outros tipos, como grafos simples, grafos desconexos, ponderados, cíclicos, acíclicos e muitos outros. Eles são usados principalmente em sistemas de busca, ou seja, percorre seu grafo para encontrar informações específicas, utilizando-se algoritmos de busca, a busca em profundidade ou a busca em largura. E também são usados para encontrar o menor caminho possível em sistemas de GPS, relacionar itens e usuários em sistemas de recomendação e em redes sociais para conectar as pessoas. Agora, outra estrutura é a árvore, onde seus dados são organizados de modo hierárquico e, da mesma forma que os grafos, elas também possuem vértices conectados por arestas, mas a diferença é que não podem haver ciclos. Alguns tipos de árvore e seus usos são a árvore binária, que é caracterizada por ter no máximo 2 filhos em cada nó. A árvore binária de busca, que é um tipo específico de árvore binária, mas ela segue regras de ordenação, para que na hora de comparar um elemento, seja realizado um caminho ordenado. A árvore AVL, que é um tipo de árvore de busca autobalanceada, e a árvore B, usada principalmente em bancos de dados, pois armazenam grandes quantidades de dados e otimizam as operações de busca e inserção. Além disso, é utilizada em inteligências artificiais, algoritmos de busca e na estrutura de diretórios, onde as pastas representam os nós das árvores e os arquivos representam as folhas. Falando um pouco de lista encadeada, também conhecida como linked list, é uma estrutura de dados linear que se parece muito com os arrays, mas a diferença é que a alocação de memória é dinâmica, ou seja, elas aumentam e diminuem de acordo com a necessidade, evitando o gasto excessivo de memória. A gente tem a lista encadeada simples, onde cada elemento aponta para o próximo por meio de uma referência ou de um ponteiro, e a duplamente encadeada, onde aponta para o próximo e para o anterior. Elas servem de base para outras estruturas, como as pilhas, filas e grafos, e possuem funções eficientes de inserir, remover e buscar, sendo usadas em aplicativos de música, para gerenciar uma fila de reprodução, por exemplo, e em sistemas operacionais para gerenciar o uso e a liberação de memória. E como nosso último exemplo, a gente tem a tabela hash, que é uma estrutura de dados que vincula chaves a valores, facilitando a busca, inserção e remoção de elementos. Usa-se a hash function, que converte a chave em um índice na tabela, para encontrar o valor desejado. Só que pode haver uma colisão,
que é quando duas chaves geram o mesmo índice, então é necessário utilizar métodos adicionais para resolver o problema, por meio de listas encadeadas ou sondagem. Ela desempenha um papel fundamental em aplicações, sendo muito eficiente na manipulação e organização de dados. Elas podem ser usadas, por exemplo, em sistemas de controle de acesso, onde as senhas são guardadas em forma de hash, garantindo segurança, em banco de dados, onde as tabelas são utilizadas em sistemas de indexação para armazenar ou buscar registros de maneira rápida, usando novamente os hashes para encontrar os dados específicos, e também em sistemas DNS, convertendo os nomes de domínio de sites para endereços de IP, de forma muito mais eficaz e constante. Oi, eu sou o Gabriel, vou falar um pouquinho da parte das entrevistas que nós fizemos via forms do Google contendo essas perguntas aqui, e com base nas respostas nós montamos um gráfico com as estruturas mais utilizadas de acordo com os entrevistados. Nós também selecionamos duas respostas de dois entrevistados para discutir. A primeira é de um estagiário que trabalha na empresa Totvis e usa principalmente pilhas, filas e listas, e a maior dificuldade dele é encontrar a estrutura que mais se adequa ao que ele está trabalhando no momento. A solução que ele encontrou é estudar projetos e cenários que usam essa estrutura para ver se ela pode ser implementada nesse contexto. O segundo entrevistado trabalha como analista de desenvolvimento e usa principalmente filas, listas e grafos, e o principal problema dele é implementar a lista duplamente cadeada. Para solucionar esse problema, ele usa bibliotecas otimizadas para a implementação dessas listas. Bom, agora falando sobre os impactos na eficiência e escalabilidade. Se uma estrutura de dados adequada foi implementada em um determinado algoritmo, os dois juntos podem potencializar e otimizar muito o desempenho e o processamento de informação desse programa. Por exemplo, se nós pegarmos um sistema de impressão de folhas e implementarmos uma fila, esse sistema vai ficar muito mais otimizado quanto à sua eficiência, porque a fila é uma estrutura de dados adequada para esse tipo de situação. E agora sobre a escalabilidade, que é basicamente a utilização da estrutura de dados certa para que ela consiga suportar um aumento grande de dados que ela recebe e das operações que ela realiza, sem que isso afete o desempenho dela. Ou seja, isso não vai atrapalhar em nada o sistema, pode aumentar muito fluxo de dados, que o ideal seria que essa estrutura de dados não sofra nenhum erro nem nada. O principal desafio que nós percebemos ao decorrer do trabalho em relação à implementação das estruturas de dados é principalmente a seleção, a escolha, da estrutura de dados adequada para cada situação, porque isso pode depender muito do algoritmo que você vai fazer, do quanto de dados que vai ter nesse algoritmo. Então é preciso ter uma grande pesquisa antes de toda a implementação para averiguar se é realmente a estrutura de dados correta para aquela situação. Na parte de inovações na área de estrutura de dados, nós podemos citar três. O Machine Learning, que basicamente é a integração de outras estruturas de dados com diferentes métodos e formas de arquitetar os dados para auxiliar na resolução de problemas com grande complexidade. Também podemos citar as inovações no armazenamento, que elas vão desempenhar um grande aumento na eficiência do acesso de dados e no processamento deles. E nós também podemos citar a implementação de novas estruturas de dados, que vão permitir duas estruturas sendo implementadas simultaneamente, sem que exista uma duplicação de todos os dados. Depois de entendermos a implementação e como algumas estruturas de dados funcionam, de vermos os desafios que alguns profissionais enfrentam, entendermos as inovações e as projeções futuras sobre esse assunto, nós podemos concluir que as estruturas de dados são extremamente importantes no desenvolvimento de qualquer tipo de processo e programa. Com os exemplos que nós mostramos, nós podemos ver que elas são utilizadas em várias coisas que nós usamos e nem sabíamos que utilizavam estruturas de dados. Então, com isso, nosso trabalho mostra a importância da estrutura de dados e como ela
é essencial no desenvolvimento e na eficiência de muitas coisas que utilizamos atualmente.